Olá, povo de Deus, aqui é Marcelo Ribeiro de Brasília, Distrito Federal. Ouçam agora uma palavra abençoada do pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Dá-lhe de cano de ferro, pastor. Que o Todo-Poderoso te dê paz, te dê alegria e continue te mantendo de pé. Que a graça dele paire sobre a tua vida e que o Senhor te faça cada dia mais que vencedor. Queridos, é com alegria no coração que eu convido os meus irmãos em Cristo para juntos meditarmos na palavra de Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9, e eu quero ler apenas os versículos de número 45 e 46, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Mas eles não entendiam essas palavras que lhes era encoberta, para que não entendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre a qual deles seria o maior. Irmãos em Cristo, aqui está um texto da Bíblia Sagrada, texto esse que nos traz uma palavra quando nos revela que Jesus, na sua grandeza, na sua soberania, a Bíblia Sagrada nos revela que aconteceu que no dia seguinte, descendo ele, ou eles do monte, diz que uma grande multidão que lhe saiu ao encontro, e essa multidão que saiu ao encontro de Jesus, a história nos revela que eles o estavam esperando Jesus descer do monte, uma grande multidão, eles sabiam onde Jesus estava. E eles reunidos entenderam, Jesus está no monte. Vamos ficar aqui ao pé do monte, porque quando ele descer, nós vamos seguir ele. E diz a Bíblia no capítulo de número 9, revela no versículo de número 37, que aconteceu que no dia seguinte, que descendo eles do monte, uma grande multidão lhe saiu ao encontro, mas a multidão já estava esperando. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, rogo-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Da calamanto. Da cabarrai. Eita, Deus tremendo. Eita, que Deus grande. Eu sinto a presença do meu Deus grandão aqui, irmão. Sinto a presença dele com força. Aleluia. Eita, glória. Ele disse: eis que um homem da multidão clamou. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que esse homem que clamou fazia parte do grupo da multidão que estava lá esperando Jesus descer do monte. E ele clamou dizendo: Mestre, meu Deus, isso é tremendo, hein? Rogo-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho.
Ele estava dizendo, é o único filho que eu tenho, e eu peço, eu rogo-te que olhe para ele. Meu Deus, é o único que eu tenho. Parando para meditar, somente Lucas, irmão, eu estava pesquisando, somente Lucas, que menciona, só ele menciona que esse pobre moço atormentado era o único filho nessa família. Então, quando ele disse isso a Jesus, eis que um espírito o toma e de repente clama. Aquele homem estava normal no meio da multidão. Está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 9 de Lucas, versículo de número 39. Aquele homem estava calado, ele estava com problema? Estava. Mas ele estava no meio da multidão calado, irmão. E a história revela, conforme está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo de número 39. Eis que um espírito o toma e de repente clama. Ele na verdade, ali foi um grito, né? E diz a Bíblia Sagrada que o convulsiona fazendo, ele começou a espumar e só o largou depois de o ter quebrantado. Meu Deus, se você parar para analisar esse texto da Bíblia Sagrada, você vai começar a entender que a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, sabe, na vida daquele homem, a Bíblia Sagrada diz, irmão, está escrito, capítulo de número 9, versículo 39, que depois que ele se quebrantou, a história nos revela que isso acontecia muitas vezes. Ele disse, roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Marcos diz que Jesus disse que a razão era a falta de oração dos discípulos. De fato, irmão, a ênfase no texto grego e na falta de oração deles, em vez de na falta de jejum, conforme está escrito Marcos 9, 29. Vamos para Marcos 9, 29. Deixa eu ver o que diz em Marcos 9, 29. Presta atenção. Na Bíblia Sagrada tem coisas que não acontecem na nossa vida por falta de oração, de jejum, sabe, irmão? Por falta de compromisso que muitas vezes não temos, não procuramos, não se dedicamos. A Bíblia Sagrada diz, ó, no capítulo 9 de Marcos, versículo de número 29, que diz assim a poderosa palavra de Deus, e ele disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Meu Deus, está na Bíblia. É a palavra de Deus que revela, é a palavra de Deus que fala. Então, a história nos revela que Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Meu Deus, isso aqui Jesus disse a todo Israel, que era uma geração incrédula e perversa. Até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Traze-me aqui o teu filho, ele disse. Indica que o moço estava sendo restringido a pouca distância. Aquele moço não estava longe, não. Ele estava por ali, na redondeza. E quando vinha chegando, a Bíblia diz que
que o demônio derrubou aquele moço, e ele diz a história que ele convulsionou, sabe? Representa o último esforço deste mal para machucar esse menino. Diz que era um menino, irmão, o filho daquele homem era um menino, e foi a última vez, o último esforço, ele fez de tudo para derrubar aquele menino. Conforme está escrito no capítulo 9 de Lucas, e o versículo de número 42 e 42 diz que foi o último esforço. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. Irmãos, quando eu prego a respeito dos milagres, das maravilhas que Jesus fez, o meu coração fica saltitando, batendo forte, porque quando paro para meditar na grandeza, quando paro para meditar nesses acontecimentos real, verídico, foi o Senhor quem fez isso, e coisas maravilhosas, sim, aos nossos olhos. Nós paramos para meditar, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 9 de Lucas, versículo de número 43. Meu Deus! Que todos ficaram atônitos, e todos estavam atônitos da grandeza de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que fazia Jesus. Disse aos seus discípulos, meu Deus, todos que ali estavam ficavam atônitos, e maravilhando-se disseram aos discípulos, ponde-vos em seus ouvidos estas palavras, porque tem que acontecer que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens. Foi quando ele disse, mas eles não entendiam essas palavras, que lhe era encoberta para que não a entendesse. Para que não a entendesse, temiam interrogá-lo acerca da palavra. Eles temiam, irmão. Diz a Bíblia que suscitou-se entre eles uma discussão sobre a qual deles seria o maior. Diz, quem é o maior? Houve uma discussão, daqui a pouco estava aquela briga. Meu Deus, querendo saber quem era o maior entre eles. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, seus corações também, diz a Bíblia que Jesus tomou o menino e pondo junto a si, disse-lhe, qualquer que receber este menino, em meu nome a mim me recebe. Glória a Deus. Ele disse, qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Ele estava falando da grandeza dele. Glória a Jesus. A briga estava grande para querer saber quem era o maior. Quem era o maior, quem era o melhor. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior entre nós aqui? Estava uma confusão conforme está escrito. Eles começaram a discutir conforme está escrito, capítulo 9 de Lucas, versículo 46. Isso suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eles queriam saber quem era o maior ali. Aí Jesus pega um menino e diz aqui, ó. O maior o maior é o Deus conhecendo Jesus, conhecendo os pensamentos deles, ele tomou o menino e pondo-lhe assim, sabe, que qualquer que receber este menino em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que receber a mim recebe o que me enviou, porque aquele que for menor entre todos, este mesmo é grande. Tá vendo, irmão? Eu tenho um respaldo bíblico para isso. A Bíblia Sagrada me dá um respaldo bíblico para isso. Davi era o menor da casa de quem? Do pai dele, de Jessé. E Deus pegou o menor e o exaltou. Tá vendo? Deus pega o menor, você que está aí, você se sente pequena.
Você se sente pequeno, alegre o seu coração, porque a Bíblia Sagrada diz que porque aquele que for menor entre todos vós, este mesmo é grande. Tá vendo, irmão? Davi, como menor da casa do pai dele, o Deus grandão o exaltou de uma maneira poderosa. É o menor, irmão. José era o menor. E Deus o exaltou de uma maneira maravilhosa. Você que está aí, está se sentindo a menor, você se sente a menor que tem na igreja. Você se sente a menor da sua família, você se sente a menor onde você chega. Oh, glória a Deus. Creia tão somente que Deus conhece o teu coração. Deus é aquele que abençoa, alegra o coração, confia nele. Eita, glória a Deus. E ele o mais ele fará. Ele disse, porque aquele que for menor entre todos nós, este mesmo é grande. A obra pelo qual o Evangelho de Cristo, irmão, veio ao mundo, foi nada menos do que derrubar o poderoso das suas posições. Eita! Exaltar os humildes e mansos. Eita, Deus grande, você que está aí, você se sente a menor, mas o Senhor está dizendo menor para os homens, menor para a família, menor para os conhecidos. Eita, Deus tremendo, alegra o teu coração, confia nele, porque ele está dizendo que é o menor é que ele exalta, o menor é que ele dá nome. Deus sempre bota o menor onde ele quer colocar, em lugares altos. É o menor, irmão, o menor que Deus abençoa. Você que está aí, creia tão somente que o Senhor há de te abençoar. Não se assuste, não se inquiete, não se perturbe. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele respondeu. Ele disse, o menor entre vós, todos, este menino é grande, ou este mesmo é grande. E respondeu João, disse, mestre, vimos um que expulsava demônio em teu nome, e ele proibimos, porque não te segue conosco. Meu Deus, um dos discípulos disse para ele, foi João, né? João disse para ele, mestre, vimos que um que expulsava demônio em teu nome e proibimos porque não te segue conosco. Jesus disse, não proibais. Eita, porque quem não é contra nós é por nós. Tá vendo, irmão? Que minto, da calamanto, tá vendo? O João disse, eu encontrei uma pessoa expulsando demônio, mas não anda conosco, não. E Jesus disse, não proibais, não é para proibir, não. Não é para proibir, não. Sabe por quê, João? Está escrito no capítulo de número 9 de Lucas, versículo de número 49. Jesus disse, não é para proibir, não. O versículo 50. Porque quem não é contra nós é por nós. Não é para proibir, não. Tá vendo? Quantos que são proibidos dentro da igreja? Proibido de trabalhar, proibido de orar. E isso tem maltratado, isso tem te parado, isso tem feito você se encostar, isso faz você se isolar. Eita, quantas proibições dentro da obra de Deus, e isso tem te levado à caverna, isso tem abalado a tua fé, isso tem te entristecido, isso tem te deixado cabisbaixa, mas o Senhor nos traz essa palavra para você levantar a cabeça, para você se alegrar, para você confiar nele.
Meu Deus, essa palavra é muito forte. Eu não sei quem é que está proibindo. Proíbe a tua entrada, proíbe o teu falar, proíbe você cantar. Eita, Deus grande, Deus tremendo. Vá sentindo a presença de Deus aonde quer que você esteja. Essa palavra é poderosa. Jesus disse a João: João, não é para proibir não, João. João, quem não é contra nós, quem não é conosco é contra. Ele disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Ele estava dizendo, ele está sendo por nós, ele está expulsando, não importa se ele não anda com vocês. E aconteceu que, completando-se o tempo para a sua assunção, a Bíblia diz que manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Meu Deus! Lá onde o terrível feito deve ser executado, ele enviou mensageiros adiante de si, irmão, os quais foram e entraram em uma cidade de samaritanos, para lhe prepararem a pousada. A Bíblia diz que mas não receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que, a Bíblia diz assim, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como também fez Elias? Está escrito, capítulo 9, versículo 54. Não quiseram receber Jesus porque diz que o semblante dele, o aspecto dele era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, cheios de fé, meu Deus, é muito forte. Quando eles viram que não receberam a Cristo, a Jesus, aí Tiago e João, ele disse: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como também fez Elias? Eita, que tremendo! Meu Deus! Quer que digamos? Podemos dizer? Eita, tremendo! Tiago e João, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele disse: diga, dê a ordem, Jesus. Podemos dizer que desça fogo do céu? Meu Deus do céu, é tremendo isso. Está na Bíblia Sagrada, isso é como fez Elias. Elias não fez e fogo do céu desceu. Diga, quer que fala? Podemos dizer? Voltando-se, porém, para eles respondeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Eita, que tremendo. Ele disse: vocês não sabem de que espírito sois. Meu Deus do céu, ele disse, porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir, olha o amor de Cristo aí, ó. Não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Foram para outra aldeia. Meu Deus, ele se deu ordem, quer que desça aqui? Mas é que Deus entende, o Senhor Jesus entende o coração dele, sabe, irmão? Porque eles queriam o bem de Jesus, eles queriam que Jesus ficasse ali. Eles se revoltaram porque Jesus não foi recebido, não receberam Jesus ali, não acolheram Jesus ali, não é? E eles estavam ali, não ore não assim não, faça isso não. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem, a Bíblia diz que um certo homem lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde que fores. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça.
implicação com respeito ao escriba, que ele não havia calculado o custo e quando lhe foi revelado, não quis pagar o preço. A Bíblia diz que disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa eu primeiro, eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus observou e disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vem e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tá vendo, irmão? Então, a Bíblia Sagrada, irmão, nos dá um grande exemplo do agir, do comportamento, sabe, irmão, do que Jesus passou. Jesus, ele não foi recebido em alguns lugares, não foi acolhido. Você que está aí, você está sofrendo, isso dói, isso maltrata, porque você não é, nem todo mundo te acolhe. Não pense, não entenda isso como algo anormal, entenda isso como algo normal. É Deus no controle, Deus sabe quem vai te acolher, Deus sabe quem vai te dar um apoio, Deus sabe quem vai abrir a porta para você, Deus sabe quem verdadeiramente vai ser o teu amigo, tua amiga, Deus sabe quem verdadeiramente vai usar para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Meu Deus, essa palavra é forte, irmão, essa palavra é poderosa. A história nos revela que depois dessas coisas, designou o Senhor ainda outros 70, os quais enviou de 2 em 2, diante da sua face, todas as cidades, lugares onde havia de ir, ele havia de ir, 2 vai para lá, 2 vai para lá, 70. Está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 10 de Lucas, versículo de número 1, versículo de número 2, que dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Cadê os obreiros, hein, irmão? O tema da mensagem hoje é, cadê os obreiros? Eita, Deus tremendo. Cadê os obreiros, hein, irmão? Cadê os obreiros? Mulher de Deus, cadê você? Tá onde? Cadê os obreiros, irmãos, na obra? Cadê os obreiros para trabalhar? Cadê os obreiros para pregar? Cadê os obreiros para evangelizar? Cadê os obreiros para orar? Cadê os obreiros, hein? Alguém sabe por onde estão os obreiros? Ele disse que a seara é grande, irmão, e poucos são os obreiros. Meu Deus do céu. Poucos são, está escrito Lucas 10, versículo 2. Isso dói muito no meu coração. Isso dói muito no meu coração. Meu Deus, cadê os obreiros, hein? Cadê os obreiros que estão de pé, os obreiros que têm coragem, os obreiros que têm autoridade? Ele 70, ele de 2 em 2. Ele já mandou ir na frente para a cidade que ele ia, para o lugar que ele ia. Cadê os obreiros? Nunca mais, nunca mais eu tomei o conhecimento dentro das obras, das igrejas, em geral, irmão, em geral. Nunca mais eu tomei o conhecimento. Meu Deus, eu vou falar. Quem não gostar que coma menos, eu vou falar, porque o Deus grandão está mandando eu falar. Nunca mais eu tomei o conhecimento. Nunca mais eu tomei o conhecimento que uma igreja enviou missionário para um outro país, para um outro estado, para outro lugar. Nunca mais, irmão. Nunca mais. Satanás cega os homens.
Muitas vezes a igreja com condições de enviar, mas não envia nunca mais, irmão. Nunca mais. Quando eu aceitei a Jesus, eu tomava o conhecimento, né? As igrejas enviavam missionários, era aquela festa. Eu já cheguei a fazer transmissão, creia nisso, em outra emissora eu já cheguei a fazer transmissão de um missionário que estava viajando para um outro país. A igreja em massa, sabe, irmão, no aeroporto, fazendo aquela festa, erguendo a bandeira brasileira, erguendo a outra bandeira para onde o missionário estava sendo enviado. Cadê, irmão? Acabou-se isso, irmão. Acabou-se, a minha alma chora. Isso me dói por dentro. Não quer dizer, muitas vezes os obreiros não se disponibilizam e muitas vezes o líder está cego a respeito do evangelismo, de ganhar vidas, de ir atrás de quem está necessitado. Está cego para essas coisas. Só está vendo dinheiro, só está vendo o seu bem-estar, o bem-estar da sua família. Eu falo, eu não quero saber não. Essas coisas têm se acabado. Jesus enviava de 2 em 2. Não é porque ele não era bem recebido em determinados lugares que ele deixou de enviar de 2 em 2. Nunca mais. Era uma festa, glória a Deus. Glória a Deus. Isso me maltrata, sabe por que isso me maltrata? Porque eu amo missões. Eu gosto de fazer missões. O dono do céu sabe que eu vivo à disposição dele o tempo todo. Ele sabe que eu não me recuso, ele me leva para onde ele quer e ele me usa onde ele quer. Isso parte meu coração, isso me maltrata, sabe, irmão? Oh, glória ao nome de Jesus. Cadê os obreiros? Cadê os obreiros que têm coragem de ir? Que estão à disposição do Deus grandão? Cadê os obreiros? Meu Deus. Antigamente, irmão, eu sou desse tempo mesmo, eu bato, porque, sabe, eu me preocupo, irmão, creia nisso, eu me preocupo com a igreja de amanhã. Que igreja teremos amanhã? Cadê os cultos de missões? Onde é que está? Jesus deixou um grande exemplo. Jesus deixou um grande exemplo de enviar, de estar com os discípulos, de orientar os discípulos. Meu Deus, cadê os cultos missionários? Acabaram dentro das igrejas? Quando eu comecei a pregar essa palavra, era tanto culto missionário, sabe, irmão? Eu gosto dessas coisas, está no coração de Deus, irmão. Está no coração de Deus. Cadê os cultos missionários, pastores que me ouvem? Cadê o culto? A sua igreja tem culto missionário aí, acabou, não precisa fazer não. Não precisa fazer não culto missionário aqui não. A sua igreja, a igreja que Deus lhe confiou, é uma igreja que verdadeiramente é missionária. Ela prega o evangelho, ela faz missões aonde ela foi plantada. É uma igreja que vive aí só de aparência, fazendo aí, eita Deus, só fazendo volume, ocupando espaço. Eu falo mesmo, quem não gostar coma menos. Missões, irmão. Missões vai muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Oh, glória a Deus. Jesus mandou de 2 em 2. É a Bíblia que diz, de 2 em 2. Está escrito, capítulo 10 de Lucas, versículo 1. De 2 em 2. Diz que diante da sua face, todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Se ele sabia que ele ia para tal lugar, 2 discípulos para lá. Já vai pregando, já vai olhando a terra. Fiquem lá, vão para lá, trabalhem, pregam o evangelho, entrem nas sinagogas. Meu Deus. Dizia grande verdadeiramente a seara, mas poucos obreiros, são poucos. E aí ele disse, portanto, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio.
como cordeiro no meio dos lobos. Irmão, Você que está aí, todos os dias Deus nos envia como cordeiro no meio dos lobos. E viver no meio dos lobos é muito difícil. É muito doloroso. Olha, se você vê um lobo, fuja dele. Eita, Deus tremendo. Porque está cheio de lobo dentro da obra, dentro da igreja. Eita, Deus tremendo. Eu falo mesmo, que eu não tenho medo de falar, não. É a verdade, é a Bíblia, é a palavra. É a palavra que liberta, que transforma. É a palavra que revela o profundo e o escondido. Cuidado com os lobos que estão dentro das igrejas. Conforme está escrito no capítulo 10 de Lucas, versículo de número 3, ele disse: Ide, eis que vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Meu Deus. Ele disse: não leveis bolsa, nem alforje, nem calçado, a ninguém saudeis pelo caminho. Perigoso, irmão. Ele disse: eu estou enviando vocês como ovelha. Você sabe o que é uma ovelha chegar no meio dos lobos? Hein, irmão? Você sabe o que é uma ovelha chegar no meio dos lobos? Está lá uma ovelha indo para o meio dos lobos. Meu Deus do céu. Ele disse: e se houver ali algum filho de paz, vossa paz repousará sobre ele. Senão, voltará para vós. Irmão, tem lugar que a gente chega e nós não encontramos filhos que estão em paz. É verdade. Meu Deus. Eu já andei por esse Brasil, por esse mundo, não é? Deus me deu a honra em me dar. Hora ou outra, o Deus grandão dá o brado. Hora ou outra, eu tenho que deixar a família e partir. Um dia Deus... Eu lembro-me que Deus... Ele bradou assim para mim. Ele usou um instrumento dizendo para mim: chegará o tempo que eu vou te ausentar do meio dos teus. Eu vou te ausentar para a minha obra. Eu vou te ausentar. E tu vais aceitar a minha vontade. Eu vou te ausentar. E eu vou viajar e eu vou andar. O Deus grandão disse. Ele é tremendo demais. Confia no Senhor os teus projetos, os teus sonhos. Confia no Senhor que grandes coisas Ele vai fazer. Eu me lembro que o Deus grandão, Ele fez essa promessa. E essa promessa, ela se cumpre. Você que está aí, cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Deus está procurando você, mulher. Deus quer usar você. Se alguém está te rejeitando, se alguém fecha a porta, se alguém não quer ver Deus te usando, Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Não deixa, escuta, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus. Isso aqui não é nada anotado, tirado da internet, não. Escuta o que o Deus grandão está mandando dizer para você. Não deixa a falta de oportunidade te matar. Não deixa a rejeição te destruir. Meu Deus. Quando eu prego no Evangelho, quando eu prego em Lucas, Mateus, esses textos, sempre sai uma mensagem poderosa. Se você parar, você analisar, eu demoro. Eu demoro muito a ministrar, né? Eu demoro a ministrar, mas eu ministro quando o dono do céu manda, porque as palavras são muito poderosas. Eu confesso que eu sofro mais um pouco quando estou ministrando a respeito de Jesus de Nazaré. Geralmente você me vê eu contando história dos profetas, né? Mas o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento do nosso Senhor e Salvador, quando eu ministro aqui, eu sinto muito na pele, né, irmão? Eu sinto na pele, eu sinto a necessidade, o Deus grandão abre as portas também, porque nós precisamos ser cuidadosos, irmão. Meu Deus. A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é: cadê os obreiros? Chegamos em igreja, chegamos na igreja para pregar a palavra. Cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Os obreiros estão encostados, os obreiros estão sem força, obreiros debilitados, obreiros, meu Deus.
desenganado pelo próprio diabo. O diabo o desenganou. O diabo disse que ele nunca vai ser, que ele nunca vai ter. O diabo disse que ele nunca vai pregar. O diabo disse que ele nunca vai crescer. E quantos obreiros encostados, quantos obreiros medrosos, quantos obreiros doentes. O Senhor está perguntando por você hoje. Cadê os obreiros? O Deus grandão está perguntando: cadê os obreiros da minha obra? Quando a Bíblia fala de obreiros, meu irmão, está falando do homem, da mulher, do moço, da moça. Obreiro, irmão, obreiros. Obreiros. Cadê os obreiros? Quem é os obreiros, pastor? Os que trabalham na obra. Quem é os obreiros? Os que se dedicam na obra. Quem é os obreiros? Os que apoiam a obra. Você está onde, amada irmã? Cadê os obreiros? Meu Deus. Onde estão os obreiros? Você que está aí, que foi escolhido por Deus. O que você está fazendo para o Senhor? De que forma você está agindo? O Senhor está perguntando por você, está falando com você. O Senhor está dizendo: o que é que você está fazendo aí, encostada, parado? O que foi que te disseram? O que foi que você ouviu? O Senhor está te esperando, o Senhor quer te usar. Te levanta, caminha. O Senhor disse ao discípulo, o Senhor disse: e se houver ali algum filho de paz, vossa paz repousará sobre ele. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrades, e vos receber, comei do que vos for oferecido. Ele disse: curai os enfermos que nela houver, e diz-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Meu Deus, tem lugar, porque tem lugar que a gente entra e não somos bem recebidos. Aí foi quando ele disse: até o pó da vossa cidade se nos pegou em nossos pés, sacudi-vos sobre vós. E sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Está vendo, irmãos? Cadê os obreiros? Obreiro, cadê você, meu filho? O Senhor te procura, o Senhor quer te usar, o Senhor quer te levantar. O Senhor quer você na obra, o Senhor quer você trabalhando. O que foi que houve? O que te colocou para casa, o que te colocou para dentro deste quarto, o que foi que tu ouvisse? Meu Deus, essa palavra é muito boa. Cadê os obreiros? Cadê os obreiros? Só quem sabe, irmão, a necessidade de um obreiro é quem precisa dele. Eu já sofri muito com obreiro. Só quem sabe é um pastor esperar um obreiro e ele não chegar. É doloroso, dói na alma, dói. É uma dor inexplicável. Você está na obra esperando o obreiro chegar e o obreiro não encosta. Nem liga, nem dá uma satisfação. Eu já sofri muito com obreiro, creia nisso, e sofro ainda hoje. Eu já sofri muito com obreiro, eu já deixei de dormir direito por causa de obreiro. Já, pastor, já. Quem é pastor, quem é de obra sabe o que é isso. Eu já me desesperei, eu já chorei. Eu já pensei em desistir por conta, sofrendo por causa de obreiro. Por isso que eu valorizo os obreiros. Hoje eu valorizo. Eu dou tudo que posso dar pelo obreiro. Porque eu quero ver ele de pé do meu lado. Eu quero ver ele de pé trabalhando comigo na obra. Hoje em dia, irmão, se tem obreiros bons, mas não se valoriza. Não,
irmão, não. Pois eu valorizo os obreiros. Eu quero ele bem pertinho de mim, trabalhando. Se for preciso eu dar a vaga para ele pregar, eu dou. E o Senhor sabe disso. Eu tenho sede de pregar? Tenho, mas não tenho sede de passar por cima de seu ninguém. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu recebi um convite para ir pregar na igreja há pouco tempo. E o irmão disse para mim, mas já tem um pregador, mas não se preocupe, pastor. Eu disse, não, está repreendido. Eu digo, deixa o obreiro pregar, marque outro dia que eu vou. Mas não vamos, já tem um, deixa ele, não mexe não. Deixa o irmão, dá lugar na terra. Sabe, irmão? Obreiro, cadê você? Deus está te procurando. O tema da mensagem de hoje é: cadê os obreiros? Cadê você que está aí? Pastor, cadê você? O obreiro que tu tens, tu investe nele? Invista no obreiro. O obreiro precisa de investimento. Meu Deus. Eu me lembro na minha caminhada que eu pedi a um certo, não vou citar nome por ética, quantas vezes que eu fui para as livrarias. Creia nisso, creia nisso. Eita, chega dói na minha alma, eu não consigo controlar determinadas coisas, sabe? Mas para quem não conhece minha história, quantas vezes que eu fui para a livraria, quantas vezes que entrei nessas lojas que vendem Bíblia, a sede de ter uma Bíblia de estudo, uma Bíblia boa para estudar a palavra, quantas vezes? Quantas vezes eu já passei horas e horas dentro de uma livraria. Um dia um vendedor ficou no meu pé, eu lendo a Bíblia de estudo, desejando aquela Bíblia. Eu digo, oh, glória a Deus, se eu tivesse uma Bíblia dessa, eu numa prova, numa luta. E um dia eu disse para um certo pastor assim, pastor, compra uma Bíblia para mim de estudo, pastor, divide no cartão que eu pago. Ai, eita Deus, eu me alegro porque... Meu Deus, porque Deus é bom, sabe, irmão? Porque Deus é bom para comigo. E eu, quantas vezes que eu ficava, já vou encerrar, quantas vezes que eu ficava dentro das lojas de Bíblia, lendo Bíblia de estudo, sabe, irmão? Lendo, e muitas vezes o vendedor vinha e disse, ô, irmão, você vai levar? Eu digo, calma que eu estou pesquisando aqui. Eita Deus, tinha lugar que eu nem podia ir mais, porque ele já sabia que eu não comprava nada, só ficava lendo. E um dia eu disse, um vendedor disse, ó, irmão, toda vez que o senhor vem ficar lendo, eu digo, qual o problema? Vai pra lá, Satanás. Oi, nunca mais eu pisei naquela loja, sabe, irmão? Porque depois que eu disse isso, ele se assustou comigo. Eu acho que ele disse a todo mundo que ali trabalhava que eu chamei ele de Satanás. Que eu estava atrapalhando. Eu disse assim pra ele, como é, irmão? O senhor nunca compra, só vem aqui e fica lendo. Eu disse, meu irmão, isso é mistério, irmão. E ele, mas não pode não, irmão, ficar aqui lendo. Eu digo, vai pra lá, Satanás, deixa eu ler. Aí depois eu fiquei lendo um pouquinho só e fui-me embora. Fiquei com vergonha também. Mas eu sei que foi uma autoridade que Deus me deu. Eu digo, vai pra lá, Satanás, deixa eu ler. Eu tô rasgando nada aqui. Mas não pode, né? Hoje eu entendo, mas, meu Deus, como jovem, a gente, com sede, a gente faz coisas que só Deus. Eu vou encerrar a mensagem. Que o Senhor te abençoe. O Senhor enviava de 2 em 2. Hoje a igreja já não envia. Já não se toma conhecimento. A igreja tal enviou um missionário, um casal, uma família para tal lugar. Acabou-se, irmão, isso aí. É despesa, é. E a igreja muitas vezes tem condições de arcar, mas não arca. Não quer fazer isso. Por quê? Porque existem outros interesses próprios dos homens. Os homens, irmãos, eles, não estou generalizando, tá? Não, claro que não. Eu conheço homem de Deus que é dedicado, tá em todos os cultos, é atencioso, sabe, irmão? Tá no sangue. Mas conheço muitos tronchos que só pensam em si, que quer andar no luxo,
nos carros luxuosos, quer morar em casas luxuosas que passam dos limites. Eu falo, devo nada a ninguém, a nenhum eu devo. E o meu nome é limpo. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe os irmãos. A mensagem de Deus hoje é: cadê os obreiros? Eita, isso aí é Deus, viu? Deus dizendo, perguntando, querendo saber: cadê os obreiros? Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Receba essa palavra, que é o ministro, eita glória, ministro no nome daquele que nunca pecou, ministro para o Brasil e o mundo, ministro no nome daquele que nunca pecou, o nome dele é Jesus! E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.